Olá, me chamo Nelson Wagner. E eu sou a Tatiana. Estamos aqui no Moveabilities. Esse é o podcast Move em Mente. Seja muito bem-vindo. Bem, primeiramente, queria agradecer vocês, o Miguel, né, que eu já conhecia, e o Petit também por ter aceito o convite de participar aí do nosso podcast, nossa live do Moveabilities. É um prazer enorme tê-lo aqui e fico muito contente de vocês conseguirem achar um tempinho na agenda de vocês para estar aí falando conosco. Opa, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Faz bastante tempo que a gente não conversa assim, né, cara a cara. Sim. A última vez foi acho que foi em 2019, quando eu fui fazer workshops no Brasil, né? Sim, ainda você usou aqui o espaço pequeno, né? Agora a gente tem um espaço bem maior, aí tem um estúdio, né, grande, né? A gente estava utilizando por várias questões o espaço pequenininho. Aí depois a gente conseguiu bem maior agora. A gente está com um espaço bem legal agora também. As coisas foram mudando. Apesar das turbulências que enfrentamos aí nesses 2 anos aí da pandemia, né? Sim. Acredito eu que ainda assim foi semeado uma coisa legal. Ótimo. Então, para começar, eu queria que você contasse um pouco, né? A ideia vou explicar um pouquinho. A ideia do Moveabilities é um trabalho que a gente tem de movimento também, mas tem a ver com questões acadêmicas, com questões mais técnicas também. Então a gente sempre pede para as pessoas falarem um pouco da formação acadêmica. A gente quer tirar um pouco esse negócio de que movimento não tem um fundamento por trás. Tá? A gente quer falar essa tanta explicação científica do porque as coisas funcionam ou porque não funcionam, e também as formações acadêmicas, né? Porque a gente está nesse ambiente mais acadêmico, mas de qualquer forma a gente tem a questão de prática. A minha ideia é sempre conectar teoria com a prática, né? Porque tem muita gente que tem muita prática muito boa, mas a teoria não está tão afinada, e vice-versa também, né? Tem a pessoa que fala bem e tal, mas a prática dele também não está alinhada. Então a ideia do Moveabilities é justamente estar alinhando essas duas questões, né? Tanto a parte teórica quanto a parte prática. É por isso que é o movimento, né? Então, é a parte de mover-se e a parte da mente. Por isso que esse nome é movimento. Essa é a brincadeira do nome, né? E então, a ideia de fazer podcast, de falar e fazer entrevistas e tal, para poder que as pessoas expliquem um pouco mais sobre as coisas do movimento. E aí eu acho que vocês, eu acompanho você há um tempão, né? De hoje, então a gente vai vendo aí o trabalho que vocês têm feito, né? E eu gosto da tua pegada, porque eu vejo que você tem pessoas, eu tenho uma questão com pessoas que fazem movimento muito atlético. Eu vejo que você dá aula para pessoas de mais idade, né? Te acompanho, eu acho isso legal, eu gosto disso. Eu gosto que o movimento seja para todos, né? Exatamente. É isso. Conta para nós. Como é que funciona aí? Como é que é a tua formação, Miguel? Pois então, é legal, porque ouvindo tu falar do projeto de vocês, ele se assemelha bastante com o nosso nesse sentido de educar, né? Um dos nossos pilares lá é a educação. Então não é só aquela prática por fazer a prática, a gente quer empoderar os participantes no sentido de ensinar para eles, ou mostrar ferramentas, né, para eles terem os recursos, para eles poderem fazer as coisas por conta própria. E não depender de ninguém que diga para eles o que eles têm que fazer, quando que eles têm que fazer e como. Ou seja, deixar nas mãos de outra pessoa que ela me diga o que eu faço com o meu corpo, né? Então a gente também fomenta muito a exploração, né? Essa parte mais, dá para dizer, de uma maneira avançada, que é mais complexa, essa expressão da improvisação, do movimento livre, que na área do movimento eu vejo pouco ainda, né? Se a gente vai para artes cênicas, obviamente vai ter mais, mas mesmo no que se chama cultura do movimento, a gente vê muita habilidade, né? muito trabalho de conseguir uma habilidade. Não estou dizendo que não tem essa educação por trás, mas eu acho que falta um pouco essa exploração do próprio movimento, né? Conhecer o próprio corpo, em vez de simplesmente deixar na mão de alguém que te dê tudo mastigado. Isso cria algumas coisas que depois vão
vão frear um pouco o nosso desenvolvimento, né? Do tipo, medo ao se mexer, não fazer movimento sem ter alguém monitorando ou dizendo como que você tem que fazer, né? E isso tira um pouco essa autonomia e esse cultivo da criatividade, né? Que é outra coisa que a gente vai perdendo com o tempo, né? Deixando de explorar esse movimento. Então, o que a gente quer passar para as pessoas que cruzam o nosso caminho, que vêm nos nossos cursos, é isso, não ensinar exercícios, né? Obviamente que a gente tem muitos exercícios e depois as variações deles, mas, sobretudo, a gente quer compartilhar esses princípios e conceitos básicos do movimento humano, sem etiquetas, sem botar em nenhum sistema ou modalidade, para que essas pessoas elas vejam de outras perspectivas tudo o que elas fazem ou que elas virão a fazer em relação ao movimento, seja uma prática, um sistema fechado, ou seja uma improvisação. Então a gente vai lá para trás, a gente não nos interessa a gente desenvolver uma amplitude de movimento para fazer um espaccato, se a gente não entende como que aquela articulação do quadril se comunica com as outras. Então a gente vai lá para trás, trabalha transferências de peso, a gente trabalha pivô, a gente trabalha essa comunicação articular antes de tudo, né? Porque isso empodera as pessoas. Elas começam a entender um pouco mais o que acontece. A gente nunca vai saber tudo, obviamente, porque é muito complexo, mas se a gente entende esses princípios básicos que podem ser aplicados em qualquer movimento ou prática, a pessoa já chega com algo para oferecer. Não simplesmente chega para o treinador, ou seja quem for, e diga, ok, estou aqui e me diz o que eu tenho que fazer com isso, né? Então é um pouco essa busca por saber quem sou, né? Esse ser, né? E o movimento é vida, certo? A gente está aqui porque a gente está em movimento. Então, aprender um pouco sobre o movimento, né? A gente costuma dizer, eu peço sempre nos cursos, que a gente tem tudo o que a gente precisa. Ou seja, falta a gente explorar um pouco. Então, por isso que a gente acha que essa parte da educação, do básico, voltar ao básico, né? Que muitas vezes parece chato, né? Trabalhar coisas lentas, princípios básicos, mas isso dá pilares, né, um cimento da prática, né? Então, acho que por isso que se assemelha muito ao projeto de vocês aí, voltar a essa educação corporal de verdade, né? O que falta nas escolas também, isso deveria vir de muito antes do chegar à faculdade de educação física, né? Então, na educação física do colégio, falta muito essa educação corporal, essa parte mais de observação, de presença, de consciência corporal, que vai construir ou vai formar um ser humano muito mais hábil para se comunicar com o entorno dele. Depois, não só nas artes do movimento, mas em tudo. É por isso que a prática tem que influenciar a vida. Esse é o caminho que a gente quer seguir. Legal. E você acha que você falou na faculdade, né? Você fez educação física, pelo que eu sei. Sim. Não é isso? Você sente que eu estou na academia, né? Eu sou da educação física também e estou na academia discutindo justamente exatamente essa questão da educação no movimento. Meu trabalho é justamente, minha dissertação é sobre esse assunto, especificamente da educação no movimento. E é uma questão que pouca gente imagina, né? Parece uma coisa recente, mas desde do final da década de 70, meados da década de 60 e final da década de 70, já estavam discutindo esse trabalho de educação no movimento, da importância do movimento na construção do ser humano, né? E eu queria que você contasse para mim, na faculdade, você teve alguma coisa que comentasse, que tentasse trazer essa ideia que você está me dizendo aí, que é o do seu trabalho? Você conseguiu ver algum vislumbre disso na faculdade, ou né, talvez sem querer ser chato, né, ou não havia mesmo?
Eu nunca tive essa experiência na faculdade que eu fiz. O que mais me interessou durante a faculdade foram as cadeiras onde a gente estudava anatomia, fisiologia, biologia. Essas coisas sempre me interessaram muito e seguem me interessando. Mas quando a gente vai para as práticas corporais, por exemplo, eu me lembro de ter cadeiras de musculação, até mais de uma, eu acho, onde a gente aprende a usar as máquinas, que hoje em dia qualquer pessoa vai na academia sem ter formação nenhuma e a máquina já tem a instrução ali, então eu acho que é uma perda de tempo ter esse tipo de instrução, né? Além do que depois eu fui descobrir, né, depois da faculdade, por estudos próprios, essa visão mecanicista de dividir o corpo por partes e trabalhar de maneira mecânica, né, que naturalmente o corpo humano não foi desenhado para isso. Nada no corpo humano, como a gente sabe, trabalha de maneira isolada, né? Mas tudo bem, eu não estou criticando aqui, é uma prática válida. Eu sempre digo que a nossa prática é inclusiva, não tem que deixar de fazer nada é ruim. Eu saí dessa... hoje em dia eu posso dizer que eu saí porque eu já não me relaciono e nem não trabalho em academia por uma questão pessoal, porque eu decidi investigar outras coisas. Mas na faculdade eu não vi nada... Na faculdade de Educação Física, embora a gente tenha tido cadeiras de dança, mas era uma coisa muito superficial, não chegava nessa parte somática, nessa parte de consciência corporal, da importância de uma prática de autoconhecimento, entendeu? Não chegou numa parte onde eu fosse aprender expressão corporal, entende? Me expressar fora de uma... Eu estou falando da educação física, né? A faculdade de artes cênicas, até se o Pet estivesse aqui, ele ia poder falar melhor. Bom, mas enfim, vamos... não sei se eu respondi o que tu queria ouvir, mas é isso, na faculdade de educação física a gente não tem isso. Eu tive que buscar isso fora, com formações e por investigação própria que eu fui conhecer mais. Então, antes eu falava também que é uma coisa importante, porque depois a gente até pode falar do público que vem nos nossos workshops, ou para quem a gente desenha esses cursos. Eu venho do fitness, eu passei mais de 15 anos na indústria do fitness, trabalhando em academia, dando aula de ginástica. Então eu tenho essa carga que eu não simplesmente ignoro, como eu disse antes que eu saí dessa indústria, mas eu sei que eu aprendi muito aí, e eu sei o valor que tem para as pessoas que seguem aí essa prática e essa abordagem que a gente está propondo agora, entendeu? Então eu, por exemplo, penso, se eu tivesse esse conhecimento lá atrás, e a gente já teve alunos que são mais jovens, que estão fazendo a faculdade, estão recém-formados, e eu falo para eles, olha, quem dera que eu tivesse acesso, existia, obviamente, mas eu não me interessei na época, né, de ter essa bagagem também desde antes, mas é muito legal, a gente sempre tem algum educador físico, personal trainer, e só vai ampliar o repertório, o conhecimento, que ele vai misturar um conhecimento prévio. Então, hoje em dia, eu vejo que a minha prática, enquanto eu exercia como personal trainer, professor de ginástica, isso que eu sei hoje, e que a gente está compartilhando, ia ajudar muito a enriquecer o meu trabalho naquela época. Então tem um link, tem uma ponte, né? Que a gente vê muitas vezes, a gente fala de dança, a gente vê os nossos vídeos, tem improvisação, tem dança, mas não é só isso, certo? Então é importante dizer que todo mundo, todos os profissionais que estão na área do movimento, das artes do movimento, deveriam experimentar alguma coisa de expressão corporal. Não estou dizendo que você tem que ser com a gente, mas dançar todo dia, a sua dança, sem etiquetas, né? Porque isso é muito importante. Daí a gente começa a tirar muitas coisas, não só físicas, mas também alguns bloqueios que a gente tem. E eu falo porque eu passei por isso também. Até anos atrás eu tinha bloqueios para me expressar o meu movimento de uma maneira livre, porque eu, antes de qualquer pessoa, me julgava por várias
histórias que a gente vai criando, né? Até que chegou um ponto que eu tive acesso a uma professora maravilhosa que me ajudou a desbloquear isso. 2 professores que são a Linda Capetané e o Joseph Fruchek do Fighting Monkey, que me ajudaram a desbloquear essa chave. E hoje em dia eu vejo a maravilha que fez, não só para o meu corpo, para o meu movimento, como para a minha vida em geral. E por isso que a gente quer compartilhar isso com mais pessoas possíveis. É legal, né? A gente, teoricamente, faz uma faculdade que é do corpo, né? Que faz a formação, a gente dá aula para pessoas que estão buscando um trabalho corporal maior, né? No sentido, às vezes, até só de saúde, ou até mesmo para tirar ela daquele sedentarismo. E às vezes eu escuto que as pessoas falam assim, não, mas se mover por se mover não vale a pena, né? Aí tem que ter alguma função, né? E a gente discute bastante isso. E eu fico falando assim, não, mas se mover só por se mover é muito importante, né? Você pode se mover para perder peso, você pode se mover para melhorar uma função fisiológica, né? Articular, mas o se mover em si já resolve muita coisa, né? Então, legal ouvir você falando que a gente você está falando, não, mas dançar sem rótulo, se mover por se mover, só isso vai ajudar. Então, e a gente, na faculdade principalmente, né, a gente tem que estar mensurando tudo, né? Tudo tem que ter uma razão e um número 1 e o número, até onde o número que chega, né? Então esse negócio de se mover por se mover, esse laser, né, essa fair play simples, não, mas pra quê? Né? Tem que ter uma função, né? Essa funcionalidade do movimento, esse instrumentalismo, na verdade, né? Essa instrumentação do movimento eu acho interessante, óbvio, tem seu momento, mas você está dizendo aqui que, poxa, se mover é muito bom. Conte mais aí, isso aí é legal demais eu ouvir. Então, isso é interessante tu falar, isso do que a pessoa tem que ver alguma coisa, tem que ter alguma recompensa, ou tem que ver algum resultado, né? Mas, curiosamente, os resultados que mais fazem a diferença, a gente não consegue medir, né? Não é aquele aumento de massa muscular, aqueles quilos que a gente perde. Não, o que realmente importa é o bem-estar, é eu me sentir bem, eu ter energia, ter vitalidade, eu poder socializar, eu mudar. Isso muda não só o físico, quando a gente se move sem etiquetas. Isso melhora a nossa relação, a nossa comunicação com o nosso entorno, com as pessoas que a gente convive, né? Então as coisas ficam mais claras para a gente. E essa exploração do movimento livre, ela é importante de uma maneira essencial, porque isso nos permite explorar e entender mais sobre nós mesmos. Então, eu estou falando de autoconhecimento, que não precisa ser uma prática de meditação, ou uma prática de quietude, como a gente fala na nossa prática. É simplesmente brincar, né? Então, antes eu tinha falado que a gente precisa dançar todo dia, mas a gente também precisa brincar todo dia. E o brincar nos leva por um lugar que a gente consegue liberar aquela criança interior, que é muito importante mantê-la viva, né? E a gente é a gente mesmo naquele momento que a gente brinca. Porque na academia, muitas vezes, a gente está julgando, a gente está, como tu falou, medindo alguma coisa, contando repetições, contando séries. E quando a gente brinca, a gente volta, é muito primitivo, né? Essa ludicidade é primordial e primitivo. Então, ali a gente é a gente mesmo, sem nenhuma capa. Então, isso é muito importante, porque isso nos ensina muito. Mas aí, o importante também é ter um pouco de consciência, tem que ter atenção nesse movimento livre. Né? Não estou dizendo que tem que ter sempre uma prática deliberada, né? Mas tem que estar misturado aí, porque isso nos ensina. Então, a gente, por exemplo, tem uma prática que a gente chama de coordenações, né?
que é o que já vai nos levando ali para aquela parte de improvisação. Na prática de coordenações, na parte básica, a gente aprende alguns swings de braço, são os balanceios de braço, que depois a gente quer conectar com as pernas, né? Porque o objetivo dessa prática é melhorar essa comunicação entre o esqueleto apendicular e o axial. Então, ou seja, melhorar essa comunicação entre braços e pernas, certo? Quando a gente está fazendo essa prática, a gente está aprendendo qual é o tamanho do meu braço, qual é o tamanho das minhas pernas, qual é o tamanho do meu tronco, e como é que eles se relacionam, qual é o peso do meu braço, o peso da minha perna, porque tudo isso está por trás quando a gente caminha, por exemplo. Porque todas as coordenações, elas estão baseadas no padrão de marcha humano. Então, quando a gente faz esse tipo de prática de maneira deliberada, até a nossa maneira de caminhar pode melhorar. Melhorar no sentido que a gente vai aprender a distribuir melhor as forças e cargas. O movimento vai ser mais coordenado, mais fluido, mais econômico energeticamente. Então, essa economia de energia, depois, quando a gente não está mais praticando, fora da prática, ela vai permitir que a gente faça as coisas que realmente importam, né? Que é mais ou menos o que a gente falou antes de chegar em casa, brincar com o cachorro, brincar com o filho, ou fazer aquele projeto que eu tenho programado, que é um hobby, alguma coisa. Então, as práticas não podem só tirar da gente, elas têm que dar também. E o brincar e o dançar oferece muitas coisas. Mas, claro, tem isso, né, da mentalidade do resultado. De ter que ter alguma coisa, em vez de uma mentalidade de processo. Né? Essa mentalidade de processo que não tenha pressa para atingir as coisas vão vir, até porque a relação com isso que a gente chama corpo, com essa coisa maravilhosa que a gente ganhou da natureza, tem que ser uma relação de longo prazo. Né? A gente quer viver 120 anos, mas o resultado tem que ser em 4 semanas. Entendeu? Então tem essas incoerências, mas nunca é tarde. Nunca é tarde para começar. É legal isso. Você falou uma coisa da ludicidade, né, da importância da ludicidade. É interessante, as pessoas, pouca gente sabe, né? Mas brincar é tão importante que todos os animais, principalmente os primatas, eles brincam. Independente do risco que brincar tem, né? Porque assim, você tá lá brincando lá, você pode ser pego por um predador, você pode quebrar a perna, você pode cair num lugar e se machucar, né? Ou seja, como tem hospital para correr animal, então, né, o risco é muito grande. Mas mesmo com esse risco enorme em relação aos predadores, acidentes e tudo mais, ainda assim os animais brincam, né? Ou seja, tem uma importância muito grande. Na arte marcial russa, por exemplo, né, que eu faço, eles falam que o tigre brinca de tigre e um dia vira tigre, né? Ele não faz escola de tigre, ele brinca de tigre, né? E um dia ele é tigre, né? O ser humano deveria brincar de ser humano, né? E uma hora se tornaria um ser humano melhor, né? Eu acho que essa discussão que eu sempre falo, que as pessoas, a gente está muito aquém do ser humano, né? Então a gente tem que humanizar. Então a gente está humano, não, tá longe, a gente está brigando com isso e a pouco a gente vai fazendo. E como você falou, dançar, eu acho que isso, né? Eu também uso a marcha como referencial importante, né? A gente fala para os alunos da aula para eles começarem a andar, simplesmente andar. E aí você vai vendo ele é uma coisa que é tão habituê, né? Eles não conseguem. Aí começa a ver que ele tem que corrigir a própria marcha dele, né? Aí ele pensa que tem que acertar alguma coisa. Na verdade, é deixar mais livre aquela coisa. É tirar poluições, né? Eu digo assim, não, tem que tirar o que tem demais, não pôr algo, é tirar. É mais tirar do que botar. Vamos ver se aparece aqui. É muito interessante porque a prática de coordenações é justo isso. Todas as coordenações são uma modificação no ritmo ou na forma do padrão de caminhar. E é interessante porque a gente bota alguma coisinha muito simples que tira daquele padrão que a gente está acostumado a fazer todo dia e a galera
entra em pânico. O cérebro começa a dar nó, mas é justo isso que a gente está buscando. Qual é a estratégia de aprendizagem que eu vou escolher, que eu vou conseguir para tentar entender aquilo? É como se fosse um quebra-cabeças para o cérebro em movimento. Não conseguimos fazer você entrar via Instagram. Então, maravilha. Mas eu senti bem forte. Você ouve bem? Tá com delay, mas tudo bem. Mas agora melhorou, né? Hã? Está me ouvindo? Eu tô ouvindo todo mundo bem. Perfeito. Isso que importa. Então vamos lá. Eu vou dar uma pausa aqui no Miguel um pouquinho. Vamos se apresentar o Pet, né? Pet. Como não tem acento, Nossa, se acento. é Peterson, né? O meu nome, então, essa coisa do Brasil de ter bastante apelido, né? Uhum. Na verdade, no Brasil, eu só fui chamado de Peterson em situações, como que eu posso dizer, formais. Seu Pex. Na escola, né? Alguma coisa assim. Nunca uma situação de amigos, etc. Assim. Depois virou nome artístico também. E meu pai já me chamava de Pet antes de eu nascer. Que doideira, né? Que legal. O Pet é o que colou muito antes de você chegar, né? E aí aqui na Alemanha é uma doideira, porque Peterson é o nome mais fácil para eles. Então eu uso os dois, porque meu material de arte, dos trabalhos que eu fiz de arte, está tudo Pet. É uma puta confusão. Se eu mudo, aí eu não tenho como provar que eu sou o Peterson. O Pet é um igual, mas enfim. Esses caras famosos, né, Miguel? Aí já é mais diferente, né? O cara que não é outro nível. Mais, né? É. E a bolsa, editais de pesquisa, de criação, etc. E aí tem que ter um portfólio e mostrar isso, né? Mas enfim, é só uma curiosidade do sobrenome, né, tal. Beleza. Mas me apresentar então. Isso. Eu comecei a me interessar. Muito legal vocês falarem da educação física. E aí eu fiquei pensando que eu, na época do meu colégio, eu fiz um colégio na Zona Leste de São Paulo, na Vila Prudente, Vila Ema e tal, e lá eu tive a oportunidade, teve duas coisas fantásticas que aconteceram. Primeiro era um projeto ligado à Secretaria de Estado, que é a FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que tinha projetos de artes nas escolas. E nessa época eu tive o prazer de ter dois professores na área de teatro e dança, e um deles era ligado ao Klaus Viana. Isso foi fantástico. E eu tive um professor de educação física, que o nome dele é Elmar, eu nunca mais encontrei esse cara, e era fantástico, porque ele fazia uma coisa muito diferente, assim. Ele sabia que eu era envolvido no meu grupo, assim, de amigos, a gente era envolvido em dança, teatro e tal, e aí ele dava a gente se tocava, tinha uma coisa de sensibilização, de que os alongamentos, assim, de respeitar os limites, mas um ajudava o outro, era uma coisa muito diferente da educação física tradicional, na escola, etc. E aquilo era de um jeito muito... A gente explorava, tal, então era de um jeito muito interessante, porque imagina um monte de adolescente, todo mundo ali naquela fase dos hormônios e tal, e a gente conseguindo fazer um trabalho de empoderamento e que um tocava no outro sem isso virar um lugar cheio de tabu. Então é incrível. Eu queria muito
ter a oportunidade de encontrar ele de novo para agradecer, e, né, que foi fantástico. E depois disso, eu fui ficando entre uma coisa com o teatro, assim, e a dança, e uma experiência com danças brasileiras. Eu gostava de capoeira, mas eu não tinha sorte, porque eu achava os treinos muito militares, assim, para mim. Era sorte, eu sei que tem coisas legais, mas eu me dava mal, e uma vibe um pouco, sei lá, não bateu, não é a capoeira, mas eu não tive muito saco também. Enfim, a coisa foi indo, eu fui profissional e trabalhando com artes cênicas, mas depois só que eu entrei na faculdade mais tarde. Eu sou da segunda turma do curso de comunicação das artes do corpo da frente. E aí ali mudou tudo para mim, porque aí, enfim, eu tive contato com as pessoas que trabalharam com Klaus direto. Então, para mim, e aí eu tive contato com mentoria, com outras práticas somáticas, e aquilo abriu a minha visão, assim, sobre o movimento, sobre o que eu podia fazer, porque, claro, eu tinha um monte de... Eu estava ligado já muito perto da dança, mas eu achava que para ser bailarina eu precisava fazer balé, essas coisas malucas que a gente acha que tem um determinado tipo de corpo, né, assim, ser bem magrinho, super alongado e tal, e enfim. E aí as práticas somáticas foram me dando eu fui conhecendo meu corpo. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu fiz uma aula e que a gente trabalhava no trabalho, o pessoal que trabalha, claro, a gente gosta de separar assim, por partes do corpo, né? Tem todo um trabalho de sensibilização do pé, entender como que ele funciona, as possibilidades de articulação, sensibiliza lá, tal, tem toda uma história. E nessa aula eu senti a força da gravidade, que meu pé estava aberto, bem conectado com o chão, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Aí eu andava e falava assim, não, eu não sei quem eu sou. que é isso? Não, isso é real. E aí, enfim, eu fui entendendo que eu podia fazer tudo que eu queria, e aquelas pessoas também me dando corda, né, falando, não, cara, pai, não tem essa. E eu já meio com essa mentalidade antiga, me considerando já velho, assim, eu tinha aí já uns 27, 28 anos, né, começando assim, querendo me profissionalizar nessa história. E aí tem uma coisa interessante também, que eu lembro que teve uma aula na faculdade que tinha que dar uma cambalhota. E eu adorava essa aula, e aí eu pensava assim, nossa, eu não dou cambalhota. E aí eu fiquei cagando de medo, desculpa a expressão. Não sei E aí chegou na minha vez, eu travei geral, eu falei, eu não vou quebrar minha cervical. Eu fiquei lá parado. E aí, pra mim, aquilo foi tão terrível que eu falei, não, eu vou resolver esse negócio, porque não dá. E um pouco depois eu conheci o Aikido, e aí eu o Sensei, que é um mestre importante aí de São Paulo e tal, eu fui numa aula dele, vi aquele senhor na época, devia ter uns 70 e poucos, e aquilo é incrível, e aí e vendo as pessoas ali, uma aula, ponto, rolê. Aí, mais para frente, eu fui convidado para trabalhar na Crisal Tempo, para ser um dos coordenadores, para montar a grade de aulas. E aí, nessa época, eu conheci o Léo Sensei, Leonardo Sodré. Então, eu comecei a praticar Aikido em 2004 com ele, e até eu sair do Brasil, então eu treinei uns 15 anos com ele. Aí eu não parei de rolar nunca mais. E foi me interessando por esse universo dessa conversa entre as práticas somáticas, as artes marciais, a dança e o mundo dos jogos, assim, que é uma da brincadeira, que é uma coisa que sempre me fascinou, me colando toda a história.
quando eu chego aqui na Alemanha, em 2016, logo as pessoas foram me dizendo, olha, acho que você precisa saber conhecer Feynman, que me mostraram vídeos. E aí comecei a fazer umas aulas com umas pessoas aqui que tinham estudado com o Joseph, feito workshops e tal, até o momento que eu decidi fazer a mentoria e aí eu me encontrei total. Mas falei um monte, né? Mas aí foi. Show de bola, show de bola. Então me interessa muito essa história assim, também sobre em que fase que nós estamos, em que cada pessoa está, como que a gente o que em cada momento da vida a gente precisa para se sentir bem com o nosso corpo. Eu entendi que mesmo no mundo da arte, assim, tem uma coisa meio estranha no mundo da dança que assim, as pessoas precisam sofrer para fazer coisas, né? Então, eu comecei a desconfiar desse negócio de sofrer. Eu não estou dizendo que não tem que ter trabalho, suar, etc. Mas, e o prazer, onde fica? E a alegria, a intenção, a motivação de se mover e isso, né, dá muita potência de vida. E eu acho que é isso que eu incessantemente não paro de buscar, seja bom. Só um minutinho. Isso não tem a ver com enfrentar dificuldades, né? Ser alguém muito da dança e tal, né? Só me dá um instantinho pra o cara tem alguém batendo na porta aqui e eu tô sozinho, eu vou ver o que é e já volto um segundo. Vai lá. É estranho eu ter conseguido entrar ali, né, no Instagram. Opa! Lá tá falando de coordenação ainda, no outro. Sério? Eu abri aqui, né? Não sei o que tá acontecendo. É que eu tô recebendo eu tô com dois dispositivos. Um no Instagram e um aqui. E no Instagram fica dando esse eco, mas eu escuto ali. É engraçado, não entendo. É estranho, porque a câmera, pra mim, ela tá... Eu tô de frente, a câmera desse... Tá espelhado. Ela tá espelhada, ela tá ao contrário, então não é diagonal. Então... Interessante. Desculpa. Pronto, tô. Aí ele tava aqui na porta, aí minha primeira chegou aí começou a ligar. Eu 50. Vou atender. Sim. Para. Voltando um pouquinho a sua fala, eu achei legal esse incômodo que você cita. Eu presenciei bastante, porque minha trajetória também no movimento ela se deu de maneira bem ampla também, como vocês. Eu sempre gostei de atividade física, né? Era uma região pobre também, então as atividades que tinha na escola eu ia em todas, né? Então, futebol, basquete nunca fui bom, mas vôlei, corrida, tudo que tinha que brincar eu topava, né? E como era uma área mais rural, a gente tinha que andar na cachoeira, rio, então a atividade física era uma coisa boa. Mas eu me encantei pelo mundo das artes marciais também, né? E aí fui fazer arte marcial, aí acabei adentrando no Aikido também, fiz Aikido durante muito tempo, né? Até uns 30 anos de Aikido. E depois eu fui fazer as questões de educação somática. Eu tive um professor que ele
alemão, ele falou para mim da ideia de movimento e tal, ele estava mesclando já dança, capoeira, e outras artes marciais, eu achei legal. Aquilo ele falou uma coisa que eu gostei, que foi a gente conhecer a nossa própria casa, a gente tem que sair dela e olhar outras coisas. Aí eu falei, verdade, né? E foi quando eu conheci o Feldenkrais, né? Aí eu fui fazer Feldenkrais, eu fiz bastante tempo do Feldenkrais também. Aí minha esposa é eutonista, você falou da eutonia, né? A gente trabalha com eutonia também, ela é eutonista, e ela participa da formação. E aí eu fui buscando essa ideia também, esse incômodo. Aí eu fui trabalhar com dança, eu também fiz dança, eu tenho até DRT de bailarino, não sou artista, né? E tinha essa questão, né? Na escola que eu dava aula de dança, né, eu trabalhava com a parte de preparação corporal e expressão corporal, e tinha isso, né? Tinha os corpos, né? Os corpos das bailarinas, né? Elas tinham que passar fome, né? Tinha um elemento de dor, essa questão de que eu ouço bastante ainda, quanto mais machucado você tá, mais profissional você é. Já isso é muito ruim, né? Aí foi uma curiosidade que eu fui vendo, por isso que me interessei pela educação somática, né, e reabilitação e tudo mais, por conta disso, que eu vi as pessoas, elas estavam felizes de se machucar, e quanto mais machucadas elas estavam, mais traumatizadas elas estavam, era melhor, era mais top, né, isso é muito ruim, né, e eu também via isso, de algumas pessoas serem, tinha duas escolas, né, de balé clássico, né, ou seja, o Royal e o contemporâneo. Aí o contemporâneo, ele abraçava mais pessoas, mais corpos. Já o clássico, não. O clássico rechaçava, né, assim. E aí as pessoas que estavam mais fora do corpo de bailarino, a gente andava pro teatro. E não, tava fora. Eu nunca fui, eu tinha, vocês imaginam, eu era um menino, o único homem do professor homem no universo de bailarinas, né? Então, eu tinha muitas vozes de foto, né? Eu só falava, eu achava que todo mundo podia, né? Eu sempre achava, não, pode, vamos lá, tá. Né? Mas elas falavam, não. As professoras tinham essa coisa delas, né? Então era interessante ver isso também. E esse incômodo, você falou que qual o corpo que eu tenho que ter, né? Qual o corpo que eu tenho que ter? Como se a gente pudesse optar por um corpo. Desculpa, tudo tem uma conta para pagar no final, né? Eu acho que para conseguir, eu vejo muitas pessoas assim, frustradas porque não conseguem um certo tipo de corpo e tal, e aí eu acho que eu também corri um tempo atrás, assim, quando você me conhece ao vivo ver foto, você vai ver que eu sou meio roicinho. Eu sempre se senti um pouco fora da caixa da coisa da dança, meio feio. E aí, até o dia que um cara muito legal, que eu trabalho com ele hoje, que é o Geraldo, demorou muito, né? Já velho, ele falou assim, Pet, você é assim, cara. Você tem que aceitar seu corpo. Você não vai ser um magrelinho é bonito o que você faz, tá tudo certo. É muito sofrimento para você. Pra quê? Pra que você quer ficar assim? Eu tive a oportunidade também, Pet, de ver uma professora de flamenco. E ela era gordinha. E assim, ela foi dar um workshop de flamenco e ela dançava muito, assim, absurdo, né? 1000 anos luz das magrelas, né? E eu tirava e eu falava, tá vendo? Né? Tá vendo? Essa conta existe, mas você pode, isso eu acho assim, todo mundo pode fazer de tudo, dançar, ser teatro e tal. Talvez você não seja o Baryshnikov, mas talvez não seja essa a sua proposta. Você não veio para ser Baryshnikov mesmo. Talvez você, então, tudo bem. Mas você pode dançar, né, dentro desse corpo que você tem aí. Você está fadado a viver nele prazerosamente ou não. Mas você está preso.
eu chamo isso daí de... Eu gosto desse tema porque eu acho que ele esbarra em um montão de pessoas e tal. E duas coisas que eu quero falar. Sempre eu tive, assim, a rudiana, que eles diziam no Nordeste, né? Rudiano, por causa da minha família, de ter nascido na quebrada também, o universo do hip hop. É o lugar que eu fui mais bem aceito. Nunca virei um dançarino de nenhuma das variantes desse universo, mas até hoje eu trabalho com essa galera, até hoje eu tô do lado, meus parceiros são pessoas dessas danças que têm uma abertura muito grande para isso, né? Que qualquer pessoa se expressa ali. Fazer parte de competição e tal aí é uma outra coisa. Mas tudo bem, mesmo assim tem corpos muito diversos, né? Mais do que na dança contemporânea. A dança contemporânea tem esse discurso nos alunos, mas a gente vê poucos espetáculos funcionais com realmente essa diversidade de corpos. Né? Engraçado que, principalmente no Brasil, que deveria ser o contrário, é bem esquisito isso, mas enfim, é uma polêmica. A outra coisa é que eu chamo isso de corpo publicitário. As pessoas têm o corpo da publicidade. Não o corpo bem, saudável, expressivo, seja como ele for. É o corpo, é o six-pack. É a barriga de... O sinal de sucesso e de saúde é uma pessoa magrela e é bom conhecer gente da área de medicina e de outras pessoas. Não é verdade. Não é isso. Isso é um erro. Né? Sim, isso é um erro. Enfim. É muito excludente, né? É muito excludente. O movimento como deveria, né, ser abrangente, né? Que todas as pessoas podem se mover com qualidade, né? Em qualidade, um movimento que a gente pode ter uma questão de estética, de movimento bonito, né? Sentido estético, não no sentido clássico da palavra, assim, quer dizer, na verdade é o sentido clássico da palavra e não o sentido moderno de estética. No clássico, sim, há uma estética no movimento, não importa que cor você tem, né? Você vai fazer uma coisa bonita, desde que você pague as taxas, né? Você se dedica àquilo, você quer fazer aquilo realmente, né? E é legal você ter contado, porque eu estava conversando antes com o Miguel, da formação, né? Como a formação é importante, né? Você vê, assim, a gente já falou assim, na educação física eu tive um tipo de professor, né? E aí você fala assim, não, mas eu tive um professor, né? Até peguei o nome dele aqui, Delmar, né? Delmar, anotei aqui, Delmar, que tem contato, você pode se tocar e tal, né? Quando a gente trabalha com movimento, a gente vê que o tocar em alguém, ou tem uma conotação, só tem duas formas, ou é conotação sexuada, né? Ou ela está sensualizada, ou ela está violenta. Você pode tocar alguém para brigar com ele, ou seja, na arte marcial, ou tem alguma coisa de sedução. Quando que o movimento é muito além desses dois polos, simplesmente, né? Existe uma gradiente de coisa que acontece entre o combate e a sensualidade muito grande, e a gente poderia explorar muito, né? E é legal que vocês estão fazendo isso no trabalho de vocês, e você conta para nós essa oportunidade, né? Porque eu fico discutindo muito com arte marcial, né? Por exemplo, você falou do Aikido, né? Tem a discussão com o Aikido, que eles falavam que é livre. Aí tu fala assim, mais ou menos, né? Porque eu vi muita gente corrigindo, seu pé tá errado, porque seu pé tem que estar assim e não assado. Ou sua mão tem que estar assim ou não assado, né? O japonês falava de um jeito, outro japonês falava de outro, e eu sempre fui muito questionador, né? Falou, mas por que meu pé tem que estar assim, né? A gente tem corpos diferentes, né? Será que realmente esse ângulo do pé vai fazer essa diferença que você está citando? Ou é uma questão sua, né? Para você se adaptou melhor, né? E aí você fala assim, tem que entrar na forma e sair da forma. Então, como você falou da dança, né? Na arte marcial tem o mesmo discurso. Existe olha, você pode fazer tudo desde que faça o que eu estou mandando. Né? E eu acho que é legal, né? Assim, depois do tempo você fala assim, ok. Aí você tem que pagar o bônus, né?
uma graduação, aí você fala assim, não, agora eu vou fazer o que eu quiser, agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Tô livre de outras questões aí que você pode ver, eu posso fazer o que eu quiser. Mas a arte marcial deveria ser também um pouco de exploração, né? E na que eu dou aula, né, eu todos 100%, tem esse processo de exploração, né? Que eu achei isso interessante por outra arte marcial, foi assim, ok, existe alguém que permite que você explore dentro da sua própria possibilidade, né? Bacana isso, eu acho que A gente foi que experimentar uma aula sua quando eu só tá hospedado pertinho de onde você. o outro, basta rodear nós aqui, que nós está aqui. Rodear, será bem-vindo. O Miguel veio aqui, né? A gente se organizou e era um espaço pequenininho e coube. Lembra, né, Miguel? Agora estamos num espaço maior. A gente está num espaço maior, ou seja, cabe bem mais coisa acontecendo. Então, legal. E aí conta pra mim como foi a experiência. Você está sempre inspired by Fighting Monkey, né? Inspired by Fighting Monkey. Né? E o Pet falou que foi lá em 2017, fez o curso, conheceu a Linda e o Joseph, né? E eu achei bacana isso. Conta pra mim como é que é essa questão que vocês estão. O que define esse inspired by Fighting Monkey? Então, esse título que a gente coloca tem algumas razões. Uma delas é para indicar que o material que a gente compartilha, o material que a gente compartilha, ele é inspirado na prática. O que a gente faz, só para ter um parênteses, com o projeto da Roma, é que a gente tem o Fighting como uma das influências. Então a gente pega o material do passa por um filme nosso, obviamente, a gente coloca no nosso corpo, isso é muito importante na arte, também lá, o próprio Joseph da Linda, que a gente são propostas, tem várias formas mais e tem pontos mais abertas, mas tudo pode ser modificado, a gente aprende aquilo que eu falei lá no começo sobre aprender os princípios e conceitos, então aí a gente pode fazer no nosso momento de misturar com as nossas, né? Então, por exemplo, o PET tem toda a trajetória da dança, de outras coisas, eu tenho o sítio e outras coisas que eu explorei. Então aí ele transforma e falando já mais diretamente no Brasil, a gente também já traz em português e tenta botar um pouco do Brasil, né, desse tempero brasileiro na nossa prática. Então, uma das razões que a gente usa isso é para indicar que tem um respaldo deles. A outra questão mais técnica seria que são poucas pessoas que podem usar esse Inspire By. Para a gente poder usar esse Inspire By, a gente tem que passar por um processo da mentoria. E no final do processo, você tem a opção de dar aula com a marca do Fighting Monkey, tenha o respaldo deles, né? Como se fosse um professor Fighting Monkey, né? Então, brasileiros, nós somos os únicos, por enquanto. Aqui em Barcelona, eu sou o único. Em Berlim já tem mais gente, tem cerca pessoas que fazem. Mas é isso, como um aval do próprio jogo dessa pessoa, tem condições de compartilhar o material, uma aprendeu a gente. Esse processo de mentoria é um processo denso, para ter uma ideia, é 5 anos, 10 meses de pessoas de encontros diretamente com o Joseph, esses encontros duram 2 horas, onde passa toda a parte teórica, filosófica, prática da pesquisa que eles estão desenvolvendo há quase 20 anos. Então, passa pelo crivo ali, que a gente tem que mandar os links para eles, analisam os links, né,
Então é uma coisa que não existe um certificado, ou seja, são tudo acordos verbais, assim, né? Tem um contrato, obviamente, para não ficar, mas o mais importante para eles é que a gente siga em contato com eles, regular, para a gente ir plano também e tocando, né? Por isso que vai o Skype, mas não é só fighting money. Na minha época, eles exigiam que a gente fizesse alguns encontros com eles pessoais, assim. Então, em algum workshop que eles dessem, eu tinha que se esforçar para ir em alguma situação. Isso daí eu acho um assunto também interessante, porque a gente está aqui, é muito legal que tem um mundo virtual para trocar, e é uma possibilidade de aprender, tem coisas muito interessantes que podem acontecer, mas tem algo que é insubstituível, que é um encontro, que é o corpo, todas as dimensões, e isso não tem fim. Isso não, se a pessoa vende algo que promete esse tipo de qualidade online, eu desconfio, sabe? Mas eu não sou contra a coisa online, mas não é a mesma coisa. Enfim, é outra coisa também interessante. E complementando o que o Miguel falou e pegando a gancho da outra história que você tinha dito das artes marciais, o Joseph é um praticante de muitas artes marciais também. Ele toda hora ele muda de ele muda de mestre, ele é um pesquisador, né? E o que é importante no Fight Monkey, assim, é um estudo profundo do qual é o princípio que está por trás. Então, eles insistem muito nisso. Então, eu já vi um pouco, assim, dessa pegada somática, de ter tido bons professores que também pegavam pesado, num bom sentido nisso, e o sensei que eu tive, que é o Léo, que é um cara muito... ele aprecia muito, assim, mas o que é? E aí ele dizia, vai encontrar diferenças, interpretações, e depois eu fui experimentando outros... praticando com outras pessoas e percebendo que é diferente a interpretação, aqui é mais assim, mais assado. E também vi vocês, tem nada a ver, a pessoa está viajando e assim, né, assim, é possível pegar um município e levar para um tipo de experiência em outra coisa, né? Tirando, assim, de repente, o aspecto marcial ou sobrando em outra coisa. Mas aprender a ter esse olho clínico, essa percepção, né, não só o olho de entendi, aqui é só uma questão do pé para cá, para lá, não faz diferença nenhuma, é mais o estilo daquele professor. Então, o Joseph é um cara muito consciente dessas coisas. Então, assim, se a mão está aqui, mas o que é importante são as relações de comunicação entre as articulações, o corpo está todo, né, conectado, blá, blá, blá. Aí é mais profundo. Então, eu acho que, para nós, assim, uma coisa que eu e o Miguel, a gente gosta muito é de estudar, de ficar curioso, assim, de, o que a gente pode fazer com isso? Com tal referência que eu tenho de danças urbanas ou de outro lugar, como que a gente consegue aproximar e ver os pontos de ligação e onde também não tem nenhuma ligação, né? Então, acho que a gente gosta de fazer essa história, né? E aí ser inspired by é legal porque é isso, eu sou inspirado, então quer dizer também que eu posso isso é incentivado a gente a não ser cópia deles, né? A não simplesmente passar o material adiante, a tentar ter a nossa história com aquela, porque é assim que vai ser no final, né? Sim. É muito, mesmo no Aikido, assim, é muito difícil ver alguém que foi diretamente muito parecido. É parecido, mas não é o mesmo, né? Então, sim. Não, legal. O meu, assim, a ideia é criar essa, por exemplo,
fomentar a discussão mesmo, fomentar olha, por que você usa esse termo, por que vocês fazem assim, e não no sentido tanto mesmo. Por exemplo, as pessoas vão ver, vai estar escrito lá, inspired, aí a pessoa vai perguntar, mas o que quer dizer isso, né? Porque, óbvio, que a palavra, se a pessoa tiver uma noção de inglês, vai saber que é inspirado em, mas por que está inspirado em, né? Então é legal a pessoa ver por trás. Meu orientador fala muito isso bem, nada substitui a experiência, né? A internet, ela não veio substituir a experiência, ainda, por exemplo, né? Talvez no futuro, com aquela óculos 3D, uma roupa, sei lá, das plantas, talvez você comece a ter as sensações que for. Mas para mim, eu também acredito, e é uma discussão, as pessoas praticantes de movimento, né, que elas não têm a experiência do movimento. Elas falam bastante do movimento. E quando elas falam da experiência delas, é performática, né? É o que o Pet falou, é a publicidade. E eu falo assim, poxa, mas não é isso que a gente está falando da experiência, não é esse tipo de experiência. Porque, assim, hoje em dia, o cara é bom, né, no movimento, vamos dizer, na cultura do movimento, o cara é bom quando ele dá um macaco. Ele planta bananeira. Se ele planta bananeira com a mão só, e se ele dá 5 macacos para trás, ele é o melhor da cultura do movimento. Se você não faz isso, você está falando de movimento, né? Aí fica assim, mas isso não é importante e nem é da cultura do movimento, na verdade, né? Na acepção da palavra, né? Então, eu fico assim, você não está falando de cultura do movimento ou da experiência, você está falando da performance. E ela vai ser restritiva, não vai ser todo mundo que quer ou tem capacidade de plantar bananeira numa só mão. E aí cria, por conta desse corpo publicitário, cria um olhar publicitário também. Porque, por exemplo, no começo, você olhava na internet, tinha o cara plantando bananeira. Você achava top. Agora tem o cara plantando bananeira com a mão só. Você fala, aquele cara que planta bananeira já não é tão bom. Aí você vê uma pessoa plantando bananeira numa mão só, numa barra. Aí tu fala, esse cara é o cara. Né? Então você começa a ter critérios de qualidade de movimento que não tem nada a ver com a coisa. E o pior, né? Essa pessoa que está falando isso, que está categorizando o que é bom e que é ruim de movimento, ele também não está praticando o movimento. E aí ele se sente intimidado, porque afinal de contas, ele, como o Pet falou, a gente conversou, ele não tem o corpo adequado para estar bananeira com a sua mão numa plataforma. Então acabou, a cultura do movimento não é para ele. Né? E aí a gente tira mais gente de novo, que poderia estar se movendo, que poderia estar explorando o próprio corpo, né? E esse corpo deixar de ser uma prisão e ser um trampolim para a experiência, né? E não uma prisão de experiência, mas ser um trampolim para ele ter novas experiências, e a gente restringe ele, né? E aí tem outro universo também, uma academia, que é pessoas falando de coisas que como é que meu professor fala, um homem que não falava japonês, que cada um fala de uma coisa na academia e essas coisas não se conversam entre si, elas não se encaixam, né? Por exemplo, você falou de fisiologia, né, de anatomia, biomecânica, né? Minha especialização em biomecânica. Esse corpo da biomecânica não é uma pessoa que dança. Esse corpo não é uma pessoa que está se movendo pelo chão na educação somática. Né? Não é um corpo que está mandiculando e tal, é um outro corpo. E aí ele não conversa, né? Por exemplo, quando a gente faz treinamento de fisiologia do exercício, esse corpo parece um outro corpo. Ele também não está conversando com os outros corpos. Então, essa discrepância de corpos que é muito interessante, porque as pessoas falam de um outro objeto. O objeto de estudo, que teria que ser o mesmo, não é. Né? A gente está falando de coisas que são... Na prática é a mesma coisa, a gente está falando de pessoas, mas na teoria não. E depois, quando você vai aplicar, você também não consegue juntar tudo, né? Então, minha discussão na academia é, ok, mas você se mexe. Você está explorando isso? Não. Né? Eu brinco que, por exemplo, se você deu aula para fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta, eu tenho exemplo daquele cara que, não sei se já viram, um cara que te mostra assim, para pegar a barra, você faz assim, põe a mão na barra e levanta ela assim. Tem um meme que é isso. E ele não levanta a barra nenhuma vez. Mas ele fala como levanta a barra. O tempo inteiro. Ele fica levanta a barra assim, levanta a barra assim. Mas ele mesmo não levanta a barra. Né? E eu acho que
pra gente, né, que está na cultura do movimento, ou pelo menos proclama como da cultura do movimento, a gente tem que estar explorando o movimento também, de alguma maneira. E não necessariamente, como eu falei, plantando bananeira com a sua mão numa barrinha fininha, né? Não é necessário isso. Mas que tipo de exploração você está se propondo e que tipo de exploração você está propondo para os alunos, né? E eu gosto dessa ideia também, Miguel e Pet, de princípios. Eu gosto dessa visão também. Acho que o que está por trás disso aí? Né? Não só copiar, porque eu segui o mestre falou. Né? Segui o mestre daquele joguinho de brincadeira, né? O que o mestre mandou, tal, temos um jogo que é assim, e na arte marcial tem muito, na dança tem muito, mas assim, qual é o princípio que está por trás disso, como a gente pode executar e como ele pode extrapolar para qualquer coisa, qualquer pessoa pode fazer. Conta para nós. E tem uma coisa que eu acho que também é muito importante e é delicado, porque sempre esbarra em uma discussão que pode virar uma coisa hippie. Falar. Porque assim, coisas científicas a gente consegue dar nome, consegue provar, consegue dizer, é reconhecido, é assim que funciona na fisiologia, na biomecânica, blá, 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 blá. É assim que funciona. Só que tem uma dimensão do movimento que é mais ligada ao mundo das emoções e da imaginação. Esse é muito difícil porque ele funciona muito diferente para cada pessoa e estimular, né, essa sensibilidade através do movimento é algo super importante que faz parte das práticas tradicionais, né? O que você não vê, o que a gente sente, mas não sente assim. Eu só estou sentindo quando toca, mas é perceber alguém entrar na sua quinosfera, por exemplo. Já estou dando nome ocidental, mas tudo isso não precisa ser só oriental, mesmo nas culturas tradicionais do Brasil, afro-brasileiras, tal, tem a ideia de corpo que sempre foi, né, a ideia colonial, né? Aqui na Alemanha eu vivencio isso, às vezes, assim, não é todo mundo, mas uma certa tendência de que se as coisas são explicadas de um jeito científico, a pessoa vai entender melhor. Não vai. Sorry. Não vai. Não tem nada a ver com explicar biomecanicamente que é assim, assado. Tem uma dimensão, e essa dimensão aí, ela é muito. Tem um monte de gente charlatão que começa a falar a heresia, e aí entra num nível muito complicado, e isso, né, que é muito delicado. Então, porque é uma discussão muito profunda, né? Então cultivar isso, né? Porque aí não é mecânica, não é só isso, né? Tem muitos conhecimentos que também chegam no resultado, que não é o resultado, eu vou conseguir fazer isso ou aquilo, mas é um resultado expressivo, né? De corpo saudável em Tai Chi ou em outras práticas orientais, e todas elas não têm a ver com executar só o movimento bem. Executar o movimento bem é um pedaço do negócio. Né? Então, e não tem a ver com muita falação também, né? Tem a ver com a experiência, né? Então, isso é um aprendizado que eu carrego, a gente está aqui falando, porque é o espaço disso. Mas se a gente entrar na sala de aula, quando não for o espaço disso, é o espaço da experiência, a gente fala depois, e etc, né? Então, como que estimula esse espaço da pessoa conseguir compartilhar, não só se ela executou melhor ou pior, se ela teve dificuldade, mas como ela se sentiu, né? Como que também não é necessário falar, mas é importante perceber isso, né? E eu acho que a gente tenta também cuidar um pouco disso na nossa prática, porque não é só sobre algo exato,
né? Não, legal você citar. Bacana isso, porque a ideia é que as pessoas tenham um dado de experiência pessoal, né? Hoje a gente está em pesquisa, está pesquisando, né? Pesquisa sobre isso, sobre esse lugar do sentido, do significado do movimento, como é que o movimento transforma e tal. Então, eu estou tentando achar ferramentas de explicar essas coisas que para não ser hippie, como você citou, né? Não ter tão hippie, né? Eu também, óbvio que eu uso as explicações metafísicas, né? Assim, explicações que eu às vezes olho e falo assim, ok, mas não é bem isso ainda, mas tá ok. É tentar explicar de uma maneira mais científica, sem perder a coesão com o que está acontecendo, né? Não, nem tudo vai ter explicação, porque a gente talvez não tenha ferramentas para mensurar aquilo que está acontecendo, talvez falta ferramental, mas a gente pode melhorar as explicações, né? Como falou, para não ficar só um discurso tão hippie, e não estou aqui dizendo que o discurso hippie não é bonito ou que não é importante. Eu acho que é, né? Que afinal de contas talvez seja o primeiro contato com a explicação. Mas a gente não pode reproduzir para sempre essas explicações que não têm explicação nenhuma. A gente tem que começar a tentar fomentar um pouco mais de ciência, nesse aspecto de trazer um corpo de conhecimento para que cada um possa explorar melhor. Posso falar uma coisa? Claro. Eu já está estendendo, mas é uma discussão interessante, tem a ver com isso. Eu tive contato com um monte de pessoas do Body Mind Center. Bem aí, uma vez eu estava fazendo uma aula com uma pessoa e ela falava assim, move pelo fígado, ou move pelo órgão. Aí eu fiquei com aquilo. Ela está falando que eu mover mesmo pelo órgão, ou ela está me dando uma imagem que não, só para analisar. E aí eu tenho um amigo que ele é um professor, assim, super legal, dá aula na pós-graduação de fisiologia humana. Aí eu virei para ele e falei, Cid, a gente sente órgão? Aí ele falou, não tem terminal, não tem, só para dor. Dor a gente sente. Agora o resto. Mas aí eu contei para ele toda a história, ele falou, não, ela. Aí eu pensei, ou ela entendeu errado da fonte, ou é uma imagem, né? Se falar que move por aqui ou por ali, ou que vai dar de água, ou que tal órgão, isso muda a sensação. Isso. Muda o movimento. E aí isso causou, porque, nossa, você não acredita, está desacreditando, dizendo que a Boni, que a diretora do BNC falou, quem sou eu, né? Dizer que uma autoridade disse assim, que isso. Eu falei, olha, mas é polêmico. Se eu estou estudando, você está me falando para me mover assim, tudo bem, eu posso simplesmente seguir, porque eu não me importo. Mas se eu quero saber, então é uma imagem que eu dou aula. Eu não posso usar um discurso científico barato, sem vergonha. Mas é claro para mim que eu uso a imagem dos olhos, etc. Posso ser cancelado agora pelo povo do BNC. Eu adoro BNC. Eu também gosto do pessoal do BNN, do BNC. Eu causei essa discussão e eu posso estar errado, mas assim, né, mas alguém explica isso melhor. Eu só fiquei preocupado com essa tanta certeza de que dá para mover pelo órgão. Eu quero comentar um pouco nesse rapidinho, sobre o tema do discurso. Eu acho que a gente tem que também considerar o outro lado, que é muito importante, então, das pessoas que estão muitas vezes a gente acha que queria o preconceito, mas a minha opinião, e eu acho que
compartilhar comigo, conversar sobre essas coisas assim. Por exemplo, a prática de pergunta que a gente propõe, certo? São práticas muito simples e vão ganhando complexidade com o tempo. E a gente faz um sistema de scanner corporal, um check-up que a gente vai checando todas as articulações principais, por exemplo, uma posição de pé, tá? Então a gente é uma fala que pode considerar, mas a gente também tem que considerar uma coisa, por exemplo, muitas pessoas não estão acostumadas a fazer uma prática, não estão acostumadas a ouvir esse tipo de coisa, e pode ser por N razões. Eu normalmente considero que por não ter essa vivência de ter essa paciência para parar e observar. A gente falou isso no início de prática. Tem vezes que a gente faz a prática, a gente não fala nada, a prática é silêncio. Mas isso é para dar espaço para as pessoas observarem o que a gente está fazendo. E a gente observa isso de volta para ver onde é que está a atenção e a qualidade da atenção daquela pessoa. Então, quando a gente muda a posição do pé, quando a gente muda alguma coisa na posição da mão, uma coisa muito diferente do dia anterior. É justo, não é que a gente não está querendo falar, deu a aula e não falou nada e não entendi nada. Por exemplo, isso é uma prática comum, né, das artes orientais, né? O mestre chega, faz a aula, não fala uma palavra e sai. Se o aluno for lá e em vez de perguntar, essa observação durante a prática, o que discurso vai ter isso? Então, se tu usa imagens simbólicas na natureza, por exemplo, a gente fala de órgãos, por exemplo, a gente vai colocar a mão, a gente faz uma espécie de abraço rotacional e a gente dá a observação, o braço vai bater na frente do corpo, mas o fígado, o estômago, atrás e baixo dos rins, e aí a gente, fazendo esse chequeio corporal, a gente para essa linguagem. O que a gente nota é que as pessoas que depois têm algum comentário, porque elas não tiveram experiência para conseguir estar quieto durante 20, 30 minutos. Claro, o sistema nervoso da pessoa está tão acelerado pelo feito para parar, ela não tem energia e paciência para cultivar. E ainda mais a gente começa a falar, observa o pé, enraiz o pé, leva a energia para baixo, porque como o Thiago não tivesse correr. De repente a pessoa já pensa, o cara tá falando, que eu vou conseguir tentando parar de 20 minutos, né? Mas pra gente é muito importante, porque a qualidade da nossa qualidade da nossa quietude. Então, isso é onde a gente mais vê esse tipo de comentário. Outra coisa que eu acho, que além de ter que considerar a observação, como você falou aí, gosta de questionar. Eu acho que falta isso também nas pessoas. Questionar. A gente sempre pede nos workshops nos exprimam tudo o que vocês quiserem, perguntem tudo. Porque disso que se trata, a gente conseguir fazer melhores perguntas para tirar o conhecimento, tirar só que a gente conhecimento, né? O pessoal acumula e não dê nada em troca. Esse pensamento crítico, esse questionamento, chamar, tá fazendo aula do teu personal. A gente manda fazer uma pergunta por quê? Ele não sabe responder, tu já aprendeu mais que uma coisa, não só o exercício, entendeu? Eu acho que não aprender. Então, questionar, porque a gente tem que ter esse poder, tem que usar ele mais. Ou seja, eu estou no meu corpo, tem direito de questionar. E a gente pede muito que as pessoas questionem, porque isso tem diálogo, que a gente quer. Esse diálogo, as duas pessoas aprendem, a experiência vai ter muito mais, e a gente vai aprender muito mais sobre nós mesmos através dos outros, que é muito importante. Então, eu acho que falta muito, e a gente bate muito nessa tecla que a gente compartilha, está fazendo muita falta em geral. E essas práticas de observação, de autoconhecimento, para a gente
conhecer, hoje a gente utiliza outras tecnologias, mapear a nossa paisagem interna para poder explorar a paisagem externa e se comunicar melhor com esse mundo. E a gente passa baixinho por essas coisas, porque não tem o tempo de sentar no chão 10 minutos para meditar ou para fazer uma prática. Mas isso vai fazer toda a diferença na tua vida, toda a diferença em todos os âmbitos da tua vida, inclusive nas práticas de movimento. Você falando isso é engraçado, né? Porque as minhas aulas de luta sempre começam com inventário. Deitado, parado e inventário. Sempre. Nunca começa assim. É um inventário. E focar na respiração. Começar a prestar atenção na respiração. Então, assim, começa sempre nesse zero. Deitado, faz inventário, olha como é que tá, né? Como é que a gente está se propondo a fazer o movimento. Aí, observa a respiração. E depois faz a aula. Aí depois no final, volta a fazer o inventário, observa o que aconteceu, né? Então, olhar para dentro, eu uso uma frase que é preencher-se de si mesmo para encontrar o outro. Né? Tem uma coisa que, só para complementar, a gente usou o hippie, mas tadinho dos hippies, não é isso? Não, nada. Não é uma crítica ao hippie, né? Tá? Mas o que eu acho que o que você me suscitou, Miguel, falando, e para eu tentar fechar o meu lado aqui nessa história, é que eu nunca tinha ouvido falar, eu já tinha vivenciado, mas eu não tinha, ninguém tinha me dito isso, eu não tinha aprendido que um professor, né, um sensei, ou alguém, ou um diretor de teatro, de dança, ele sobretudo é um contador de histórias. E ele estimula a história que vai ser contada ali. E se a qualidade dessa história é boa, no sentido de que provoca algo interessante nas pessoas, isso é incrível. E também essa provocação da história você conta para você mesmo enquanto está se movendo, as imagens. Então, a crítica que eu fiz a essa pessoa do BNC, para mim, tem mais a ver com, assim, me contou uma história que para mim soou uma história sem vergonha. De uma história que parecia ciência, e aí eu estava indo numa história. Eu me bloqueei, talvez eu tenha também. Eu poderia ter assim, tudo bem, porque não tenho que querer tudo, não precisa ser tudo, nem eu mesmo, tudo que a gente não tem a ver com contar. Eu só quis dizer uma coisa assim, eu não posso falar que isso aqui vem do mundo da ciência, senão eu não estou sendo. Não tem nada a ver com falar sobre imagens, sobre criar uma imaginação que dá condições de exploração do movimento, né? Isso é outra coisa. Então, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa de imaginar o peso do corpo escorrendo, água, ou etc. Sim. Então, isso é muito legal, né? Essa coisa do inventário. Então, quando dar aula, né? Guiar uma aula, a gente também está questionando um pouco isso. É um pouco as histórias, né, que a gente vai também narrando do aprendimento, as imagens, né? Isso não tem fim de aprender, né, também. Legal. Aprendendo novos, conhecendo outras pessoas e virando um mesclado de um monte de coisa. Essa exposição, né, a cada aluno, a cada pessoa, a cada professor, vai fazer você entender as histórias, né? Você falou de, deixa eu botar aqui na câmera, de sentir, né? Eu posso escolher sentir meu braço, né? Eu posso, aqui só no toque do próprio braço, eu posso escolher se eu vou sentir com os dedos ou com o braço, né? São duas referências diferentes. A percepção vai ser outra, né? Quando eu sinto com o meu braço com os dedos e quando eu sinto meus dedos com o braço, né? Então, eu posso observar, eu acho que quando a gente está contando história para os alunos, ou seja, ou quando eu estou conduzindo alguém, eu tenho que ter que eu quero explorar, né? Qual é a sensação que eu quero que ele explorar, não, que eu quero que ele explore, ou que ele experiencie, né? Agora, o que você falou também é legal, né? A gente tem que tomar cuidado com pseudociência, com um discurso que ele
se encaixa, né, num sofismo, né, que é, tem uma parte de ciência e uma parte de presepada mesmo que a gente está falando. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, para não, porque, até para a gente poder defender o nosso próprio trabalho, né, no final das contas, né. Se a gente só usa a pseudociência, aí qualquer crítica vai ser fácil, a gente não vai ter como sustentar. Agora, se a gente tá, olha, eu falo assim, até aqui a ciência explica desta maneira. Daqui para frente, eu não sei exatamente como é que ela vai explicar, mas a gente está explorando dessa forma, ok? Ou seja, eu estou colocando, ó, tem uma limitação, que a ciência tem a limitação dela, né? Mas até aqui a gente consegue explicar. Daqui para frente, olha, eu estou explorando, eu tô o cara que estou tentando explicar essas questões fenomenológicas das experiências do corpo, né? Usando ciência, né? Mas também sou um cara que estou me movendo, que estou me mexendo, que estou explorando. Então, ok, vai ter coisa que eu falo assim, olha, eu não sei por que isso acontece, não sei explicar para você, mas eu gostaria que você experimentasse também, e aí se você conseguir explicar melhor do que eu estou explicando, por favor, sinta-se à vontade, né? Então, é isso. Ó, a gente está bem, essa discussão pode ir mais longe, né? A gente está bem divertido. Cafézinho, Pode marcar outra vez, eu acho que é legal isso, né? Mas eu queria que você falasse nas minhas anotações aqui, ó. As anotações. Vocês vão estar no Brasil, fazer um jabá, né? A gente vai estar no Brasil. Fazer um jabazinho de vocês, né, Su? Vocês vão estar no Brasil, pelo que eu vi, janeiro, fevereiro e março, né? Então, conta pra gente aí, em São Paulo, vai ser São Paulo, Brasília e Poá. Vai ser São Paulo, Brasília, Floripa e Porto Alegre. Mais conhecido como Poá. Boa. Se eu não me engano, existe uma cidade que se chama Poá, isso dá um pouco de confusão. Poá é no interior de São Paulo, mas é um Poázinho. Poá, com maiúsculo, é Porto Alegre. É a capital do Rio Grande do Sul. É o Poá. Poá e outra é Poá Combate. Isso. Tá vendo? Então, quer falar sobre São Paulo? Que é a tua terra? São Paulo a gente vai fazer uma imersão. A gente começa na segunda-feira, dia 23, vai até o sábado, dia 28. Vai ser lá na Sala Crisantempo, ali na Vila Madalena. E das 9 às 5 da tarde, tem intervalo de almoço, etc. E a gente tem alguns colaboradores, gente que a gente está fazendo trabalho junto, que vai estar ali. Um é o Cristiano Carnas, que é um ator bailarino incrível, que a gente gosta muito dele, a gente tem trabalhado com ele, ele tem um trabalho bem forte de improvisação e contato, tem experiência em várias coisas diferentes também, super interessante. Então ele vai estar com a gente. O Léo, o sensei Leonardo Sodré, do Aikido, vai estar também experimentando algumas coisas lá com a gente, tendo esse tipo de conversa que a gente teve aqui, só que fazendo, né? E a gente vai ter esse bate-bola. E também dois figuraças, que um é o Danilo Manato e o Guilherme Nobre, que são grandes parceiros nossos que trabalham com danças urbanas. A gente vai ter uma surpresinha lá com eles também. A gente vai ter essa semana bem intensa, imersiva, mas as pessoas não são ter medo, porque vai ser tranquilo, a gente vai suar, mas a gente não precisa ficar com medo da quantidade de horas, assim, tal, que tem pausa, tem tempo de conversa, e isso que o Miguel falou, fazer perguntas, então tem momentos de outro tipo de atividade, que não é só mover o dia inteiro, principalmente mover, mas tem e a gente vai passar pelos princípios todos, esses que a gente, as práticas inspiradas no Fight Dynamic, que a gente está desenvolvendo e tal. Isso vai ser em todos, né? Mas em São Paulo são mais dias. Entendi. Tempo de fazer uma imersão. Aprofundar, não é?
E é para todos os postos, todas as experiências, material, como a gente já aceita aqui hoje, é essa intencional sobre o que está por trás do movimento, e depois os participantes vão poder levar para os seus contextos. Então, pode vir desde o bailarino profissional ao estudante, pode vir o designer, o arquiteto, o engenheiro, qualquer pessoa da área, fisioterapeuta também, educador físico, qualquer pessoa, ou seja, não tem, o workshop não é específico para uma área, mas é o que é aplicado. E aí a gente também fala disso durante o workshop, dá as ideias, mostra essas opções de como aplicar, não só tipo de prática, mas em qual, e como aplicar na tua modalidade, no teu contexto também, a esclarecer um pouco isso, certo? As inscrições seguem abertas, né? Falta pouquinho agora, deve faltar aqui 2 semanas, não menos. Possível parcelar, que é importante. Portanto, essa venda para parcelar em até 12 vezes no site Simpla, a nossa página do Simpla é simpla.com.br. Ali tem informação de todos os workshops, tá? A gente fez um negócio lá no Simpla essa semana, tá? Então o preço a gente absorveu a taxa do Simpla, então aproveitem, que é uma desconto, a pessoa não paga a taxa do Simpla e dá para parcelar em até 12. Se preferir fazer no PIX, a gente também parcela em até 13. E fora isso, a gente tem uma política de que a gente tenta ajudar o máximo a pessoa participar. Se ela está com alguma dificuldade inteira para participar, então entre em contato com a gente, converse com a gente, tentar achar uma solução. Isso. Fala aí, Pet. Não, só para não esquecer as datas. Datas eu vou falar agora, vai lá. 23 também 28 São Paulo. Na UniCZ Corpo Dançante. Brasília. 24 e 25 na Fenômeno. de fevereiro. Floripa. 4 e 5 de março. E Gira Centro de Dança. Porto Alegre. Brasília 4 e 5 de fevereiro. Floripa 4 e 5 de fevereiro. Porto Alegre 4 e 5 de março. Porto Alegre, 4 e 5 de março. Certo. Certo? Esses workshops nessas outras cidades são de 2 dias. São 2 dias de 6 horas por dia. Só o de Floripa, que é um pouco diferente, vai começar na sexta, vai ter uma sessão na sexta, pela tarde, de noite, e aí sábado o dia inteiro. Outros dois em Brasília e Porto Alegre vão ser sábado e domingo, e Rio de Janeiro com uma pausa. Perfeito, eu acho que é isso. Os links estão nos nossos perfis. A gente tem uma página também especial com toda a informação sobre o material que a gente vai passar no workshop, com toda a informação dos pagamentos, com link para o site do Simpla. Então, ou vai na nossa página, que é nomaditroots.org, e ali vai ter falando da plataforma, do nosso projeto, e também tem um link para o nosso site oficial das que ali tem os detalhes, e também já os links para a inscrição. E, importante também, tem ali os contatos para o pessoal que quiser entrar em contato com a gente para fazer, precisa conversar sobre a inscrição, né? Precisa alguma atenção especial, encontrar uma maneira. A gente sempre está aberto para isso. Bacana. Então, é isso. A gente já está bastante, né? Quase 2 horas de conversa, uma conversa super proveitosa. Espero voltar a conversar com vocês. Eu adorei o bate-papo. Trazendo mais, aí quem sabe a gente consegue conversar depois que os workshops acontecerem, a gente pode conversar como é que foi a experiência no Brasil, né? Sempre é importante estar falando sobre o movimento, né? Trazendo aí novas maneiras de ver o movimento e novas maneiras de experimentar o movimento. É isso.